Eu sou o João, sou aqui do time de implantação da Mark, e seja bem-vindo ao nosso treinamento completo de fechamento de ponto na nossa plataforma. Para iniciar um fechamento, primeiro a gente precisa entender algumas coisas. O fechamento em si, ele é um período, um processo que envolve uma série de etapas e atividades que a gente precisa contemplar. A primeira coisa aqui no sistema é a gente ter definido um período exato. Um mês, pode ser um mês do primeiro dia ao último dia, ou até do meio de um mês à metade do outro. Não importa, o importante é que tenha um período bem definido. Com isso pronto, a gente precisa verificar se existem pendências para serem resolvidas nesse período. Como que a gente faz isso? Dentro do sistema da Mark, existem duas coisas que impedem o fechamento na hora de ser realizado: ocorrências e solicitações de ajuste. Isso é uma coisa que a gente já viu lá no primeiro treinamento, mas vale relembrar como isso funciona aqui. Para começar, eu vou pesquisar aqui em cima na minha barra de pesquisa por ocorrências, para a gente verificar tudo o que aconteceu nesse período. Aqui em cima eu vou filtrar a data do dia 1º de julho até o dia 31. É esse o mês que a gente vai fechar aqui e vou pesquisar. Quando eu carrego, ele traz para mim aqui 3 casos, 3 ocorrências de 2 funcionários. 2 da Larissa, uma no dia 9/7, outra no dia 28, e uma do Bruno no dia 11/7. Vamos relembrar o que são ocorrências. Eu vou abrir essa aqui da Larissa para a gente analisar o que aconteceu. Nesse dia, a Larissa marcou 3 pontos. Um às 9 da manhã, outro ali quase 11 e o último perto das 17. Lembrando que na Mark, uma ocorrência ela surge quando o seu funcionário tem marcações ímpares de ponto naquele dia. Ela tem 3 marcações e isso acontece porque o sistema precisa ter uma indicação de quando começou e quando acabou a jornada. Para toda entrada tem que ter uma saída. Então, quando a Larissa entrou às 9 e saiu às 11, o sistema entende que ela voltou às 17 e nunca mais teve uma saída. Isso se configura como uma ocorrência. Como que a gente corrige isso? O local que a gente já conhece é a planilha horário. Lembrando que ela permite a gente ter essa visualização de planilha mais ampla, mais clara, de um período daquele funcionário. Eu vou filtrar aqui a pessoa que eu quero ver e vou filtrar a data, o período, o mês que a gente está tratando. Logo aqui em amarelo, ele já destaca para mim as ocorrências daquele funcionário. No dia 28/7, a Larissa tem, e no dia 9/7 também. Para a gente tratar, eu vou colocar o mouse aqui em cima, ele vai abrir esse espaço para eu mexer, eu consigo apagar e colocar o horário que está faltando, nesse caso seria a volta dela do almoço. Escolho um motivo também, e concluo, e salvo, e resolvo. O ideal é que eu faça isso para todas as ocorrências e pendências que eu tenha, para que no final eu consiga fazer o fechamento sem problema nenhum. Outra coisa que também impede que a gente conclua o fechamento são as solicitações de ajuste. Aqui no menu eu pesquiso por solicitações, filtro de novo a data que eu quero, do dia 1º ao dia 31/7, e clico para pesquisar. Ele vai trazer para mim aqui algumas solicitações desse período, várias aprovadas e apenas uma solicitada pelo Bruno. Eu posso filtrar, se eu quiser, somente as que foram solicitadas, para eu não preencher a minha tela com essas outras que já foram aprovadas, e pesquiso. E clico no botão de ações para visualizar a solicitação daquele funcionário. Nesse caso, o Bruno não marcou nenhum ponto nesse dia e solicitou para que a gente insira para ele uma marcação às 8 e outra ao meio-dia, indicando o período que ele trabalhou. Eu posso recusar, para que volte para o fluxo dele e ele solicite de novo, ou eu aprovo e removo essa pendência. O que importa é que as solicitações também impedem o fechamento, então é importante que não tenham nenhuma solicitação pendente na hora da gente concluir o fechamento lá na frente. Vou aprovar essa aqui e vou finalizar. Voltando para a planilha horário, tem outras coisas que a gente já pode validar nesse momento. É interessante a gente filtrar o período que a gente quer, as pessoas que a gente quer, e dar uma olhadinha no que pode ter acontecido para ver se não tem nenhuma marcação pendente, nenhuma marcação estranha, alguma hora extra indevida, alguma hora faltante indevida, e também faltas indevidas por si só. Lembrando que faltas e horas excedentes e horas faltantes não impedem o fechamento, mas é importante sempre verificar para que esteja tudo bem alinhado na hora da gente concluir o fechamento. Aqui eu consigo filtrar as faltas do período de cada funcionário, ou então, se eu quiser, aqui no meu menu, pesquisar por faltas, ele traz para mim, na hora que eu filtro o período que eu quero, as faltas desse período. Então, por exemplo, a Kelly tem 2 faltas e o Pedro tem 16. É um número esquisito de faltas, é muita falta que o Pedro tem aqui. Então vale eu abrir o perfil dele, o histórico dele, e conferir para entender se realmente é aquilo que o sistema está dizendo, se são faltas pertinentes. Espelho de ponto. O espelho, ele é aquele relatório que vai te ajudar a conferir informação. Aqui no sistema da Mark, quando eu pesquiso por espelho de ponto,
e acesso a essa ferramenta, ele é aquela ferramenta bem livre, aquela que vai deixar a gente gerar quando quiser, para quem a gente quiser, como a gente quiser, justamente para fazer essas verificações. Via sistema a gente pode verificar muita coisa, mas o espelho é sempre um ótimo aliado para você utilizar. Aqui na tela de espelhos de ponto, eu já consigo verificar todo o histórico de espelhos que eu tenho já criado aqui. Eu vou ignorar eles e vou gerar um novo espelho clicando nesse botão azul aqui em cima. Aqui eu posso filtrar o que eu quiser, um departamento específico, uma unidade, uma equipe ou pessoas de um único cargo. Lembrando, o espelho traz essa flexibilidade. Ou então, não vou filtrar ninguém, porque eu quero puxar todo mundo. Ignoro esses filtros e clico para pesquisar. Na próxima tela, ele lista todos os funcionários para mim, de acordo com o filtro, que a gente não colocou, e eu consigo escolher individualmente cada pessoa também, ou então todos. Posso clicar nesse botão de selecionar todos os funcionários. Continuo, e nessa última tela a gente coloca alguns parâmetros de definição de como o espelho vai ser gerado. Eu escolho primeiro uma descrição, um nome que vai me ajudar a identificar isso aqui depois. Vamos pôr um espelho de julho. Treinamento. Escolho o período do espelho. De novo, do dia 1º ao dia 31 de julho, escolho o tipo de espelho. Por enquanto, vou deixar esse padrão aqui e depois eu explico como que a gente pode usar esse tipo de espelho. Embaixo, eu tenho algumas outras opções que eu posso marcar também quanto ao espelho que vai ser gerado. Consigo modificar a orientação, se ele vai ser horizontal ou vertical. Pro horizontal, eu consigo ocultar os segundos e aumentar o tamanho da fonte. E eu consigo também, para todos os modelos de espelho, mostrar a legenda ou não, indicar para que o saldo de horas seja mostrado sem percentuais de hora extra, a gente vai entender mais para frente como que esse saldo com percentual é gerado. Consigo indicar para o sistema mostrar para mim aquela informação de horas noturnas reduzidas, com base em trabalho noturno feito pelo funcionário naquele mês. E por último, eu consigo ocultar detalhes do turno do funcionário que vai aparecer no cabeçalho. Eu vou deixar somente a opção de mostrar legenda e vou gerar o espelho de ponto. Quando eu volto para essa tela, ele vai listar para mim o espelho que eu criei, o período criado e a quantidade de funcionários incluídos naquela geração. Eu vou clicar nesse botão de ações e vou visualizar. Quando eu caio aqui, ele vai listar para mim todas as pessoas que estavam incluídas na geração do espelho que eu fiz. Aqui dentro eu consigo gerar o espelho individualmente, então da pessoa que eu quero eu posso clicar nesse botão de ações e baixar em PDF, em Excel, visualizar o espelho em tela. Consigo enviar para a assinatura do funcionário, caso você tenha contratado essa parte de assinaturas eletrônicas, e consigo alterar a visibilidade para que ele apareça para o funcionário no aplicativo ou não. E aqui em cima, nesse botão de download, eu consigo baixar todos os espelhos de uma vez. Consigo gerar um Excel de todos, consigo baixar todos os espelhos em um único PDF, cada página sendo um espelho, ou gerar PDFs individuais, vários PDFs, um de cada funcionário. Eu vou gerar um PDF de todos, e quando eu abro aqui, essa é a cara do espelho de ponto. O modelo padrão de espelho da Mark vai trazer essas informações. Vai trazer um cabeçalho com o nome, CPF e outras informações do funcionário, o turno no qual ele está incluído, lembrando que a gente não marcou para esconder detalhes do turno, e no centro da tela ele traz o espelho em si, as informações de dias, as marcações, a quantidade de horas trabalhadas, total de horas excedentes, horas faltantes, situação, hora extra 1 ou hora extra 2, caso você use percentuais diferentes de hora extra, assim como adicional noturno, saldo e motivo indicado no espelho. O motivo, por exemplo, é aquela informação quando você lança algum tipo de ajuste, um atestado, uma folga para o funcionário, é esse campo que vai ser exibido. E lá no final do espelho ele traz pra gente o total de horas. O total de horas trabalhadas, o total de horas necessárias, de horas excedentes, horas faltantes, tudo que a gente viu antes, só que os seus totais. Assim como o saldo e o saldo acumulado. Lembrando que são coisas diferentes, a gente vai ver mais pra frente também o que é e como que o saldo se comporta. Pode ser que esse modelo de espelho não seja o ideal para você. Você pode pensar que talvez eu trabalho com um banco de horas e a informação de hora extra 1 e 2 vai atrapalhar meu funcionário, eu acho que ele vai confundir. Tem como a gente mudar isso? Tem sim. Quando eu volto para o sistema e eu pesquiso de novo por espelho de ponto, eu tenho a opção de espelhos personalizados. Clicando aqui, eu tenho essa tela com a opção para fazer um novo espelho de ponto personalizado. E aqui eu consigo criar um modelo, de fato, escolher quais informações vão ter no espelho ou não na hora que eu for gerar. Primeira coisa, eu escolho um nome para esse modelo. Vamos dizer aqui um espelho definitivo. Eu consigo demarcar para que no saldo final ele mostre para mim com os percentuais de hora extra.
e que também as informações de hora noturna reduzida apareçam no saldo final. E aqui, no corpo do espelho, eu consigo definir quais colunas vão aparecer. Vou escolher, por exemplo, horas trabalhadas, horas excedentes, horas faltantes. Hora extra 1 e 2 eu não quero, noturno também não. Eu quero que ele me mostre o saldo manual e também o motivo. E é só isso que eu quero. No rodapé do espelho, eu quero que ele me traga a hora trabalhada, hora necessária, horas excedentes, faltantes, saldo final e saldo geral acumulado. Só isso também. E aqui embaixo eu cadastro o espelho, clicando nesse botão aqui. Ele criou o modelo que a gente fez, e agora quando eu volto para gerar um novo espelho de ponto, vamos ver como que a gente usa isso. Não quero filtrar ninguém, quero trazer todo mundo. O nome do espelho vai ser espelho teste. A data, o período, vai ser o mesmo, do dia 1º ao dia 31 de julho. E agora o tipo do espelho, ao invés de ser o padrão, a gente vai escolher o modelo que a gente criou. Da mesma forma, eu vou mostrar a legenda e vou gerar o espelho de ponto. Ele aparece aqui pra gente. Eu vou clicar para visualizar de novo. Vou baixar um PDF de todos, como a gente já viu, e vou abrir mais uma vez. E agora é um espelho bem mais enxuto, somente com as informações que a gente escolheu, que a gente quer que apareçam nele. Olha só como ele fica bem mais limpo e bem mais agradável na hora da gente interpretar e repassar para um funcionário. O espelho de ponto, como a gente viu, ele é essa ferramenta muito livre. Você pode gerar sempre que quiser, para conferir, para enviar, para receber, e até mesmo antes do fechamento, gerar os espelhos, mandar para os funcionários validarem as horas deles, e depois o fechamento em si você faz em outro momento, já com o espelho nas mãos dos funcionários, com tudo validado. E agora, finalmente, depois da gente conferir tudo, garantir que no período não tem mais nenhuma pendência e ter os espelhos em mãos para validar o que a gente concluiu, a gente consegue finalmente realizar o fechamento no sistema. Aqui no menu, eu vou pesquisar por fechamento de ponto. Ele mostra para mim que não tem nenhum fechamento pendente. Aqui em cima eu já consigo verificar os fechamentos finalizados. E, para iniciar, eu vou clicar em novo fechamento. No fechamento, eu consigo escolher a data inicial e a data final. Na verdade, no primeiro fechamento que você for fazer, você consegue escolher a data inicial e a data final. A partir do próximo fechamento, você não consegue mais escolher a data inicial. Como o último fechamento eu finalizei no dia 30 de junho, ele me obriga já a escolher o dia 1º de julho na hora de começar o próximo fechamento. E a data final eu posso escolher, vou demarcar aqui até o dia 31/7. Consigo também incluir funcionários que não marcam ponto. Caso você tenha algum gestor, algum diretor que não bate ponto no sistema, você pode incluir no fechamento, caso você queira. E, por fim, eu vou criar um novo fechamento. O sistema vai me dar um aviso indicando se eu tenho certeza que quero continuar. Sim, eu tenho e vou continuar. E aqui a gente começou o processo de fechamento no sistema. Logo de cara, ele traz pra gente já algumas informações. Em cima, ele traz detalhes, ele indica para mim qual que é o período que a gente selecionou, esse período de 31 dias, a quantidade de funcionários incluídos nesse período e o feriado. Caso tenha algum feriado nesse período, também vai ser indicado aqui. Embaixo, ele vai mostrar todos os funcionários para mim, todos que estão incluídos nesse fechamento. E aqui em cima, ele vai listar, deixar bem destacado para mim em amarelo, que existem ainda pendências nesse período. O que acontece? Como a gente viu antes, é legal a gente resolver tudo que tinha de pendente antes de começar o fechamento. Mas caso a gente não consiga, o próprio fechamento mostra pra gente que existem pendências e, inclusive, nem deixa a gente continuar caso a gente tente. E como que a gente resolve isso? Aqui em cima eu consigo filtrar os funcionários com pendência. Eu clico, aqui embaixo ele vai mostrar somente essas duas pessoas que estão pendentes, o Bruno e a Larissa que a gente tinha visto lá no começo. Para resolver, eu clico em cima do nome daquele funcionário, ele vai trazer o Bruno para mim, e embaixo todo o mês de julho do Bruno para eu verificar. Mas para facilitar a nossa vida, aqui em cima eu consigo filtrar somente as ocorrências em aberto do Bruno. Clico aqui e vai trazer somente aquele dia que está pendente. E por aqui mesmo eu consigo já corrigir isso. Fazer um ajuste e corrigir essas marcações. Pronto, corrigido o Bruno, ele ficou verdinho e já não tem mais pendências. Posso voltar clicando aqui e falta mais uma pessoa para a gente resolver, que é a Larissa. Filtrei de novo, ele me trouxe ela aqui. Da mesma forma, vou encontrar os dias dela. Consigo filtrar somente as ocorrências, lembrando que se tivessem solicitações em aberto, elas apareceriam aqui também e eu poderia filtrar e aprovar elas por aqui mesmo. Pronto, corrigimos a Larissa também.
Agora eu vou voltar aqui e não temos mais pendências. Nesse momento a gente já consegue finalizar o fechamento. Mas tem mais algumas coisas que a gente precisa ver aqui dentro. Faltas do período. Lembrando, não são uma coisa que impede o fechamento, mas de novo ele mostra pra gente verificar, corrigir, identificar se aquelas faltas são verdadeiras, se fazem sentido. O Pedro, por exemplo, tá com 16 faltas. Pode ser que realmente não sejam faltas de verdade, ele só não estava marcando ponto, ou ele nem marca ponto mesmo e por algum motivo tá aqui. Vale a gente voltar e conferir para entender o que está acontecendo antes de fechar o ponto dele. E por fim, uma coisa muito importante que a gente precisa se atentar na hora de fazer o fechamento é com os saldos dos funcionários. Agora vamos entender, vamos olhar bem para esses saldos, entender como interpretar eles e como que a gente deve tratar cada um deles aqui dentro. Para a gente entender o saldo de um funcionário, eu já trouxe aqui o Gustavo na planilha horário, filtrei ele o mês de julho e a gente vai olhar os dias dele para entender por que ele está gerando essa informação de saldo do período e de saldo acumulado. O saldo do período, ele é justamente aquele saldo menor do período que a gente está filtrando. Vamos olhar aqui para o caso dele. Então, do dia 1º de julho até o dia 31 de julho, o Gustavo tem 1 hora negativa. Se a gente olha para os saldos do dia dele aqui, a gente consegue ver que na terça-feira, dia 1/7, ele fez uma carga reduzida de 5 horas, quando ele deveria fazer 8, e consequentemente gerou um saldo de 3 horas negativas. Se a gente volta aqui para cima e olha para o dia 24/7, ele trabalhou 10 horas, 2 horas a mais do que ele devia e consequentemente está gerando para ele um saldo positivo de mais 2 horas. 2 horas positivas menos 3 horas negativas vai gerar um saldo desse período de 1 hora negativa. Ótimo, entendemos que é isso que aconteceu com ele no mês de julho. Mas tem uma informação também de saldo acumulado. O que é isso aqui? Isso, basicamente, é o banco de horas dele. É o banco que veio do período anterior e acarretou nisso aqui. O Gustavo começou a trabalhar aqui no mês de junho. Então, quando eu filtro o mês passado, aqui dentro, e pesquiso, a gente consegue ver que nesse mês ele fez 2 horas e 17. Então, quando a gente olha para os saldos aqui, tem vários dias com saldos positivos e saldos negativos, que estão se somando e se subtraindo, e gerando esse saldo de 2 horas e 17 para ele. Depois, no mês seguinte, ele fez aquelas 1 hora negativa, e aí 2 horas e 17 menos 1 gera um saldo acumulado de 1 hora e 17, que acumulou até o final do mês de julho. Esse aqui é o caso de um funcionário que trabalha com banco de horas. É mais simples de entender a forma como os saldos são gerados, subtraídos e como que eles acarretam nisso. Eu vou pegar agora um caso de alguém que faz hora extra, por exemplo, a Kelly. Eu vou mudar aqui nas minhas colunas para que ele mostre para mim as colunas de hora extra 1 e 2 e vou salvar. Para Kelly está configurado hora extra 1, 50% e hora extra 2, 100%. Isso a gente configura lá nas regras do ponto, como a gente viu no outro treinamento. O que a gente tem que entender aqui? Como para ela tem essa configuração, o saldo dela vai ser afetado e de que forma as horas extras vão ser separadas também vai ser afetado aqui. Como que está configurado para ela? De segunda a sexta, tá entendendo como hora extra 1, 50%. Sábado também, hora extra 1, 50%. Já domingos e feriados, hora extra 2, 100%. Então, se a gente olhar aqui nos dias dela, ela não tem nenhuma hora extra feita em hora extra 2. Tá tudo como zero aqui. Mas, por outro lado, aqui foi feito hora extra, aqui também, tudo classificado como hora extra 1, sendo que foi em dias da semana ou sábado. Então, terça, quarta, quinta, sexta, por exemplo, são dias em que ela fez hora extra. E aqui, por exemplo, vamos pegar, nessa quinta-feira era uma folga que ela tinha, ela trabalhou 8 horas nesse dia, ou seja, contabilizou como hora extra. Como ele se encaixou na categoria de hora extra 1, ele está calculando esse 50%. Ou seja, está gerando um saldo de 12 horas. Por quê? Ele entendeu as 8 horas que ela fez, mais 50%, mais 4 horas e está contabilizando aqui. Todos os exemplos, se você for olhar aqui, vão seguir essa mesma lógica. E aí, nos dias em que ela fez hora reduzida, está gerando um saldo negativo. Outro exemplo aqui, da Larissa, está na mesma regra que a Kelly. Nessa quarta-feira, dia 30/7, ela fez 54 minutos a mais do que devia, pelo turno dela, então está gerando aqui 54 minutos de hora extra 1, mas o saldo é de 1 hora e 22. De novo, o que ela fez, mais 50%. Agora, por exemplo, aqui, ela trabalhou num domingo. Ela fez aqui 7 horas num domingo. Consequentemente, o saldo dela vai dobrar. Vai gerar a hora que ela fez, mais 100%. Tá gerando, então, 14 horas e pouquinho.
aqui para ela. Isso tudo a gente viu para poder entender de onde que vem esse saldo e como que a gente interpreta ele. O saldo do período é o que a gente está filtrando e o saldo acumulado é o que veio desde tempos passados, meses passados daquela pessoa no sistema. E esse saldo vai ser gerado com percentual ou não, com base na regra de hora extra ou banco de horas daquele funcionário. Se você utiliza a hora extra, mas não quer que o sistema faça esse cálculo, mas ainda assim quer que ele divida o que foi feito durante a semana, sábado, domingos e feriados, você pode voltar lá em regras do ponto, definir aqui hora extra, mas deixar como 0 nos percentuais. Ele ainda vai dividir para você, hora extra 1 e hora extra 2, mas não vai ter esse cálculo aplicado de 100, 50% que pode confundir um pouco na hora de interpretar os saldos. Agora, quando a gente volta para o fechamento, a gente tem que lidar com esses saldos e entender o que a gente quer fazer com eles. É um saldo de hora extra que é pago todo mês, deve zerar, e o mês seguinte começa do zero? Ou então é um banco de horas que deve acumular de um mês para o outro, e aí a cada 6 meses, ou 3 ou 4, eu vou quitar para então pagar, ou descontar do funcionário, dependendo se é negativo ou positivo. Voltando para o fechamento, eu tenho essa opção para mostrar colunas de saldos. Ele vai listar para mim cada funcionário e respectivas informações, e aqui no final ele mostra para mim os saldos, o saldo do período e o saldo acumulado que a gente viu. Para o caso do Bruno e do Gustavo, que fazem banco de horas, eu quero que esse saldo mantenha, que ele fique como está, no mês seguinte ele vai continuar, e vai somar, e vai subtrair, eles podem compensar, até o momento em que eu vou fechar. Quando chegar o mês em que eu vou quitar esse banco, eu vou voltar aqui, seleciono eles, clico nesse botão para quitar saldo, escolho a opção de saldo acumulado, indico uma data dessa quitação que eu estou fazendo e escrevo o motivo. Quitação do banco de horas. Qual é a ideia? Para quem faz banco de horas, todos os meses eu vou chegar aqui, vou fazer o fechamento do mês, não vou quitar nada e vou deixar o saldo acumular. Até enfim chegar o mês no qual eu vou quitar o banco, pagar ou descontar. E aí sim eu vou chegar aqui, vou escolher a pessoa que faz banco de horas, se for todo mundo, seleciono eles aqui e quito o saldo acumulado. Isso só uma vez ou duas por ano, dependendo de quando fecha o seu banco. Agora, para quem faz hora extra, que paga todo mês, eu vou fazer isso todo mês. Começa o fechamento e eu tenho que quitar o saldo dessas pessoas todo mês. Nesse caso, no exemplo da Kelly e da Larissa, por exemplo, que fazem hora extra, eu vou voltar aqui, quitar saldo e escolho o saldo do período delas. Indico também aqui um motivo, escolho a data e quito. E aí o mês seguinte vai começar do zero, de novo, trabalha o mês inteiro, faz hora extra ou não, quita e assim por diante. Voltando aqui para a planilha horário, eu tenho um caso um pouco diferente que pode ser que para você isso também aconteça. Eu tenho o caso do Pedro, onde para ele de segunda a sábado é banco de horas, o que ele faz a mais ou a menos vai utilizar um banco. Já caso ele trabalhe e faça hora extra em domingos e feriados, vai ser hora extra que vai ser pago para ele de fato naquele mês. Como que a gente faz isso? Aqui, de novo, quando eu volto para a planilha horário dele, eu fiz essa divisão de que a hora extra 1 dele é 0%, é o banco, que é somado e subtraído sem percentual, e hora extra 2, que é pago para ele a 100%. E aí o saldo dele vai ser gerado dessa forma aqui. Um outro caso similar é o do Edu. Ele também faz banco de horas de segunda a sábado, já domingos e feriados são pagos para ele como hora extra. Ele, nesse caso, já tem aqui um saldo positivo. Como que a gente difere isso? Como que a gente deixa o banco acumular, mas quita a hora extra dele? Quando a gente volta no fechamento e pega aqui o caso dele, eu vou selecionar o Edu, e aqui em cima eu consigo escolher o que eu vou quitar, ou a hora extra 2 ou a hora extra 1. No caso dele, como eu pago para ele mensalmente a hora extra 2, que ele faz de domingo e feriado, eu vou escolher essa opção aqui, escolho uma data, indico um motivo também, e eu vou quitar somente a hora extra 2. O saldo dele aqui diminuiu bastante, referente a esse domingo que ele trabalhou. Aqui ele indica que ele fez 8 horas extras da categoria 2, que foi um dia que ele fez. E aí, o saldo, a gente subtrai somente esse saldo de hora extra. O resto que ficou aqui é somente a hora extra 1 dele, que é do banco de horas que ele fez nesse mês. E está subtraído das horas faltantes dele desse período também. Um último caso que pode acontecer com você é algum tipo de acordo. Para aquela pessoa ela faz banco de horas, mas esse mês eu vou pagar para ele 10 horas, ou enfim, algo desse tipo. Vamos pegar de novo aqui um exemplo do Pedro. Ele tem um saldo acumulado de 27 horas, mas eu vou pagar para ele esse mês 10 dessas horas. Aqui em cima eu consigo de novo quitar o saldo dele e tem a opção de saldo parcial.
E aqui eu consigo escolher especificamente uma quantidade exata de horas que eu quero lançar para ele. Então ele tem um saldo acumulado ali, eu vou pagar para ele 10 horas. Então eu quero que 10 horas se subtraiam desse saldo. Eu vou marcar aqui que eu quero que seja lançado negativo, escolho a quantidade de horas, 10, escolho a data, escolho o motivo e quito aqui também. Esse lançamento manual de horas, ele só pode ser feito para pessoas individualmente. Os outros a gente consegue quitar em massa, menos esse. Ok, vimos tudo isso, quitamos as horas, vimos todos os casos de banco de hora, hora extra, misto ou acordos diferentes, dependendo da sua situação, e a gente consegue agora finalmente concluir esse fechamento. Aqui em cima eu tenho o botão de concluir e gerar espelho. Ele vai me dar mais um aviso, indicando que está tudo pronto. Eu continuo. E, de novo, no fechamento ele me obriga a gerar espelho de ponto também. Embora eu não seja obrigado a usar esse espelho, posso gerar separadamente, como a gente viu antes. Escolho o tipo do espelho, escolho se ele é vertical ou horizontal, e as mesmas informações que a gente viu antes, a gente consegue escolher aqui também, gerar o espelho de ponto, ele vai carregar, e aí a gente concluiu um fechamento. O que acontece agora? Depois que a gente conclui o fechamento, esse período como um todo ele vai ser bloqueado. Não consigo mais lançar ajuste, não consigo mais corrigir nada, nenhum funcionário consegue solicitar também. Esse período está consolidado, está terminado, e agora o próximo mês pode começar sem pendência. Mas, ainda assim, caso eu tenha esquecido, caso eu tenha lançado errado, caso eu precise corrigir alguma coisa que acabou faltando, tem como eu voltar e reabrir esse fechamento? Sim, tem sim. Quando eu volto aqui para fechamentos de ponto, ele difere para mim os fechamentos finalizados e os pendentes. Eu tenho um histórico gigante de fechamentos aqui, e sempre o último fechamento que a gente fez, a gente consegue reabrir ele. Eu clico nesse botão para reabrir e editar, e ele volta para a tela que a gente estava lá no começo do fechamento, onde a gente consegue de novo lançar as quitações, corrigir os saldos e tudo mais. Lembrando que as quitações que a gente faz, elas não voltam quando a gente reabre o fechamento. Da mesma forma, um fechamento, enquanto ele está pendente, aqui, a gente consegue excluir ele. E de novo, excluir um fechamento não vai reverter as quitações que a gente fez. Como que a gente faz isso? Aqui no meu menu, para a gente finalizar, eu posso buscar por saldos de horas, escolho de novo a pessoa que eu quero ver, vamos achar aqui o Bruno, por exemplo, vou visualizar o saldo dele, vou filtrar o período que eu quero, de novo aqui o período de julho, e a quitação que a gente lançou vai ficar indicada aqui como um lançamento manual. Inclusive, aquela descrição que a gente escreveu vai aparecer aqui, e a gente consegue excluir essa quitação por aqui mesmo. Clico nesse botão, excluir, removo, e ele vai desfazer o lançamento que a gente fez. Por aqui, também, fora do fechamento, a gente consegue fazer esses lançamentos. Aqui em cima, nesse botão de lançar horas, eu consigo escolher quitação do saldo do período, o saldo acumulado, e fazer também aquela quitação, aquele lançamento manual de horas positivas ou negativas, dependendo da sua situação. Depois de tudo bem tratado, as horas quitadas e o fechamento concluído, está na hora da gente repassar essa informação para quem vai fazer os pagamentos. Seja você mesmo, ou seja uma contabilidade interna ou externa, eles precisam ver o que aconteceu e saber no que se basear na hora de realizar os pagamentos. Como que a gente faz isso? A Mark, por si só, já tem uma série de relatórios que vai te trazer informações. Alguns deles eu posso pesquisar aqui por relatórios de controle de ponto. Ele vai me trazer informações de faltas, atrasos, coisas que podem impactar no seu pagamento. Aqui também, na minha central de relatórios, eu tenho mais algumas outras informações que também vão ser trazidas para mim. Eu posso ver informações de férias, pausas, intervalos e várias outras informações. Mas a gente também consegue aplicar algumas integrações com sistemas de folha, para que facilite também esse processo de encaminhar informações para a pessoa que vai fazer os pagamentos. Aqui em cima, no menu, você pode pesquisar por arquivos para folha de pagamento. Quando eu entro aqui, eu já posso gerar um arquivo, mas antes eu vou voltar para configurar folha de pagamento e eu tenho que criar um layout da folha que eu quero gerar. Primeiro eu vou clicar em criar novo layout, e aqui eu consigo definir quais tipos de informação a minha contabilidade precisa e qual o sistema que eles vão utilizar. Eu escolho o nome do layout para eu me organizar, e eu escolho o sistema de folha que a minha contabilidade usa. A gente vai ter uma série de sistemas disponíveis aqui: Domínio, Alterdata, Questor, Proteus, Forte, Senior, um monte de coisa. Vou escolher aqui o Alterdata, e aqui embaixo eu consigo definir quais rúbricas, quais informações exatas que eles vão precisar. Eu devo escolher primeiro o evento,
Então, eu quero que ele me traga atrasos. Eu quero que ele me traga também a primeira fase de hora extra, então toda hora extra feita de segunda a sábado, como está configurado aqui. A segunda fase também. Eu quero também informações de adicional noturno. E para a gente finalizar, eu quero informações de faltas, a quantidade de faltas. Para cada um desses eventos, agora, eu preciso definir as rúbricas, tá? Isso são códigos que vão ser interpretados pelo seu sistema de folha para exibir as informações lá dentro. Então lá, por exemplo, a informação de atraso é 262. Lá, a primeira fase de hora extra, que eu pago a 50%, vai ser 002. Segunda fase, vou fazer a mesma coisa, noturno também, e faltas também. Isso você vai ter que entender com a sua contabilidade, quais informações eles precisam e quais são os códigos exatos que eles vão ter que utilizar. Aqui embaixo eu clico para criar um novo layout. Pronto, gerei o layout. Ele aparece aqui para mim. Agora finalmente eu posso gerar o arquivo folha de pagamento. Aqui dentro eu consigo de novo filtrar, escolher só pessoas específicas que eu quero. Nesse caso eu não vou filtrar ninguém. Vou escolher todos os funcionários, vou continuar. E aqui eu vou escolher o período, de novo, do dia 1º ao dia 31/7. Vou indicar a data do fechamento. Vou indicar dia 31/7. E escolho o tipo de arquivo, o layout que a gente criou aqui, esse layout treinamento. Outra informação que a sua contabilidade vai ter no sistema deles é um código da empresa que vocês também vão preencher aqui nesse campo. E agora eu vou gerar o arquivo. O que ele está fazendo aqui? Com base nesse layout que ele criou, com as informações que a gente inseriu lá, hora extra 1, hora extra 2, atraso, hora noturna e faltas, ele está olhando para esse período do dia 1º/7 até o dia 31/7, olhando todos os funcionários e coletando todas essas informações que a gente definiu no layout para essas pessoas nesse período. E aí ele vai gerar um arquivo com base nisso que a gente escolheu. Esse arquivo ele é um .txt, se você abrir ele é bem confuso de entender, são várias informações e números e dados que a gente não tem muita condição de interpretar quanto pessoas, mas o sistema da sua contabilidade vai conseguir ler, vai conseguir transportar as informações e vai conseguir gerar em tela para vocês utilizarem, consultarem e se basear para proceder com as suas operações. Nesse treinamento vimos tudo o que você precisa para concluir um fechamento da forma mais adequada possível. Como validar as informações de um período, revisar, gerar espelhos, fazer o próprio fechamento em si e até como encontrar e repassar as informações para a sua contabilidade. A partir de agora você está apto a fazer isso por conta própria e sempre que quiser pode consultar esse treinamento para relembrar alguns conceitos. Obrigado por ter me assistido até aqui e até a próxima.